Amigos, vamos cerrar os nossos olhos, mentalizar Jesus, nosso Mestre, nosso irmão. Vamos permitir que os nossos pensamentos se unam num só propósito, de reconhecimento e amor aos ensinamentos que Ele nos exemplificou. Assim, Senhor, ao iniciar nossa reunião, queremos agradecer por mais uma oportunidade de estudo e reflexão do vosso Evangelho. Que possamos abrir nossas mentes às mensagens que nos chegam através do esforço e do estudo que nossos irmãos carinhosamente preparam para nós. Que a espiritualidade esteja presente, intuindo e protegendo a todos nós nesta caravana de amor. Abençoa, Senhor, a todos os nossos irmãos do caminho, encarnados e desencarnados, que acompanham nossos estudos, dando-nos força e coragem para a prática diária dos teus ensinamentos. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui reunidos para mais um estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao capítulo da volta do espírito à vida corporal. Vamos ver precisamente o conteúdo das perguntas 361 a 366, que vai nos falar das faculdades morais e intelectuais do homem. E nos dizem os espíritos: as qualidades morais, boas ou más, de um homem são as do espírito que está nele encarnado. Quanto mais puro esse espírito, mais o homem é propenso ao bem. Ou seja, as minhas qualidades morais, o meu desenvolvimento intelectual, eles são pertinentes a este espírito que está habitando este corpo. Ele não me advém de fora, não é fruto do corpo físico que eu estou ora utilizando, mas sim eu espírito. Nós temos que lembrar que nós somos espíritos que estamos num corpo, não corpos que possuem espírito, né? E eles continuam: resulta daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso de um espírito imperfeito. Eles tomaram cuidado de deixar claro que não seria um mau espírito, mas um espírito sim, ainda muito preso, muito vinculado às suas imperfeições. Porque nós não somos maus, nós somos imperfeitos, nós temos falhas, equívocos que podem e serão corrigidos mais à frente. E eles continuam nos advertindo: o caráter dos indivíduos em que se encarnam espíritos levianos é estouvado, esperto e algumas vezes malfazejos. Espíritos têm paixões comuns à humanidade, porque a gente também tem que entender que essa coletividade de espíritos somos todos nós. E essas paixões, se elas existem ainda, são porque nós ainda as alimentamos. Então, elas são inerentes a todos nós. Todos nós as temos. E todos nós temos que nos esforçar para corrigi-las. E continuam: o espírito progride numa marcha ascendente, mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos.
Num período, ele pode avançar em ciência, no outro, em moralidade. Então, aqui eles estão deixando claro que é sempre um crescer. Eu vou subindo degraus, degraus, mais degraus. Dentro do ritmo que eu me atribuo, que eu me permito. Uns são mais acelerados, outros são mais lentos. É como todo aprendizado, né? Se a gente pega duas crianças na escola, a gente vai ver que o professor mal falou, ele já captou. Outro vai ter que ouvir aquilo uma vez, duas vezes, três vezes, né? Muitos vão gabaritar a prova, outros vão ficar na média e outros não vão conseguir nem na média chegar, vão precisar de um novo período de recuperação, uma nova forma de aprendizado, para que realmente ele capte o que ele precisa aprender. Assim somos nós. Numa encarnação, eu posso trabalhar mais a minha questão moral. Eu posso ser mais preocupada com a questão de estar sempre fazendo bem, não me permitir mais tendências, mais atitudes, estar me fiscalizando no sentido moral. Numa outra encarnação, eu posso estar mais preocupada em me desenvolver intelectualmente, em estar me dedicando mais à pesquisa, ao conhecimento intelectual, à formação erudita, vamos assim dizer. Então, a cada momento, o espírito vai, a cada encarnação, junto com aquelas pessoas, com aqueles outros espíritos, seus tutores, seus instrutores que planejaram a sua encarnação, vão determinar. Desta vez, o foco maior deverá estar aqui. Não necessariamente a gente vai estar apartado de um. A gente pode tentar caminhar com os dois, mas geralmente a gente se detém mais num aspecto, moral ou intelectual. E continua. Dizem que diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam o produto de outros espíritos diversos, nele encarnados. Dizer isso é uma coisa absurda. Para poder progredir, necessita de uma única vontade. Se o homem fosse um amálgama de espíritos, essa vontade não existiria e ele não teria individualidade. Porque cogitou-se a pergunta de que será que não é a soma de vários espíritos que vai fazer com que uns queiram mais o intelectual, o outro mais o moral? Então eles estão aqui nos lembrando que em cada corpo, inclusive fui eu que trouxe esse estudo, só habita um espírito. Então, este corpo procede de acordo com o desenvolvimento de um espírito. Imagina se tivessem vários espíritos interferindo no corpo. Seria uma loucura. Vocês já viram uma casa que todo mundo manda? A confusão que é, né? Num trabalho, numa sessão de serviço, tem que ter sempre uma cabeça, alguém que vá dar a diretriz. Imagina todo mundo palpitando, vários espíritos palpitando para o desenvolvimento desse. Seria do corpo, né? Porque seria desenvolvimento de qual espírito? Não é? Ficaria uma questão bem confusa. E aí Kardec traz no final dessas questões um comentário que nos diz assim: as diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma. Então, eu me mostrar muito inteligente, dominando as questões intelectuais, provém de um espírito. Eu, espírito. Eu estar buscando
ascender moralmente provém de mim, de eu, espírito, que busco este crescimento. Ou do espírito encarnado, e não de muitas almas, como os diferentes sons do órgão são produtos de uma mesma espécie de ar, e não de tantas espécies de ar quanto forem os sons. E aqui ele dá o exemplo de um instrumento. Nós temos um órgão. À medida que a gente vai mexendo nas teclas, o ar vai se movimentando e vai produzindo o som. São várias teclas movimentando ali. Mas quem é que está dando vida àquilo tudo? O som é um só. Existem várias notas quando aquele instrumento está sendo manipulado. Mas o som vai ser um só. E é um ar, um mesmo ar que está movimentando todas aquelas teclas. Assim somos nós. Nós temos este corpo e o espírito que dá vida a este corpo é um só, que tem bagagem intelectual, bagagem moral. Em determinadas situações, a bagagem moral fica mais acentuada, mais visível. Ele quer trabalhar mais. Em determinadas situações, ele se deixa levar mais pelas questões, pelas suas faculdades morais. É esta a composição. E Kardec continua dizendo, desse sistema resultaria que, quando o homem perde ou adquire certas aptidões, certas tendências, isso significaria que outros tantos espíritos o possuíram ou deixaram, o que o tornaria um ser múltiplo, sem individualidade e, consequentemente, sem responsabilidade. Se não fosse um único espírito habitando esse corpo e a dar ele essa vida, essas faculdades morais e intelectuais, ele perderia a sua individualidade, ele deixaria de ser ele deixaria de ser responsável. Como também nós temos aquelas pessoas que colocam assim, mas eu não me desenvolvi intelectualmente porque eu não tive oportunidade do aprendizado, eu não frequentei boas escolas, eu não tive bons professores, mas eu não me desenvolvo moralmente porque eu vivo no meio que me leva a ter determinadas falhas, determinados vícios. Não. Podemos passar por todas essas situações, mas a responsabilidade sempre vai ser minha, porque eu tenho o quê? Livre-arbítrio. Para me deixar levar pelo meio, para me deixar influenciar por aqueles que me cercam, para não buscar aquilo que eu não tive naquele período onde eu estava sob tutela dos outros, porque eu ainda era muito mais novo, mas à medida que eu vou ganhando idade, maturidade, eu posso escolher. Eu não preciso só me desenvolver no início, eu posso continuar me desenvolvendo posso e devo, até o momento do meu desencarne. E prontamente, quando eu passar para o outro lado, eu continuarei nesse desenvolvimento. Então a responsabilidade é minha. Dizer que é um conjunto de espíritos, que é um conjunto de fatores, é tentar tirar a responsabilidade de si mesmo. Mas a responsabilidade é toda nossa. E nós temos no livro Pensamento de Emmanuel, Martins Peralva faz uma análise de questões que Emmanuel coloca sobre esse desenvolvimento moral e intelectual do espírito. Muito interessante. A mensagem é bem extensa, mas eu pensei alguns pontos para a gente conversar.
E ela começa com o seguinte título: O Espírito é tudo. Só o título diz tudo, como ele mesmo se intitula. O Espírito é tudo. Tudo. O Espírito é responsável por tudo. Ele é a causa de tudo. Tudo é o Espírito. E ele diz assim, palavras de Emmanuel: és um Espírito eterno, em serviço temporário no mundo. Em serviço temporário no mundo. O corpo é teu refúgio e teu bastão, teu vaso e tua veste, tua pena e teu buril, tua harpa e tua enxada. Quando eu, espírito, estou no corpo, muitas vezes é o meu refúgio, porque eu estou ali fugindo de questões, fugindo de companheiros espirituais aos quais eu, de uma certa forma, prejudiquei lá atrás, os quais não querem que eu continue, que eu comece a progredir. Então ele é meu refúgio. Quando eu estou dentro do corpo, eu estou refugiada. Vocês não sabem quem sou eu. Vocês sabem quem é este corpo. Quem eu sou, eu, espírito lá de trás, as minhas outras encarnações, vocês não sabem. Então aqui, ele é o meu refúgio. Ele é o meu bastão, por quê? Porque esse corpo vai me ajudar a me conduzir. Ele é meu vaso. Ele é meu vaso porque ele vai ajudar a eu encher, a eu colocar dentro desse espírito os valores e os conhecimentos que eu ainda não adquiri. Ele é a minha veste, porque sem ele eu não tenho forma aparente neste mundo. Tua pena, porque através dele eu escrevo o meu presente e, consequentemente, eu estou escrevendo o meu futuro. Ele é o meu buril, ele é a minha harpa e a tua enxada. Ele é o meu instrumento de trabalho. De trabalho de quê? De burilamento, de aperfeiçoamento de mim mesma. E como nós somos co-participadores da criação, toda vez que eu trabalho a mim mesma, eu contribuo para a sociedade a qual eu estou inserida. Eu contribuo com os irmãos que estão à minha volta, porque eu dou testemunho. Eu posso ser bom exemplo. E aí, Martins Peralva vai começar a comentar essas questões colocadas por Emmanuel. E ele vai dizer assim: as qualidades morais, bem assim as qualidades intelectuais, dependem do espírito, nunca do corpo. Amor, bondade, ternura, caráter e outros obtizam-te atributos em sua origem na organização espiritual, que principiou simples e ignorante, mas aprendeu viajando pelos caminhos da eternidade. Então ele está dizendo que é todas essas qualidades, todas essas faculdades, que o meu caráter é fruto do quê?
de tudo aquilo que eu fui construindo, que eu fui escrevendo, porque quando eu fui criada, eu era simples e ignorante. Eu não sabia o que era bem, o que era mal. Eu fui construindo o meu caminhar e, equivocadamente, muitos de nós construímos coisas ruins. E daí temos que reencarnar até nos livrarmos de todas essas mazelas que nós mesmos plantamos em nós. E Martins Peralva continua: um bom espírito reencarnando-se dará à sociedade, para a felicidade sua e de seus contemporâneos, um homem bom, um cidadão digno. Se eu tenho valores morais já adquiridos, se eu tenho conhecimento intelectual já adquirido, eu vou dar a essa sociedade frutos bons. A carne é secundária, não comanda os problemas de ordem espiritual, nem orienta os valores morais. Essa história de que errei porque a carne é fraca não cola. Nós já vimos que não cola. Por quê? Porque o espírito é tudo. A carne, na realidade, exterioriza o fruto desse espírito. E prossegue: um homem de bem, desencarnando, voltará mais tarde ao plano terreno, apresentando melhoras as qualidades positivas que lhe caracterizam a anterior exigência. Se a bondade nesse homem é realmente autêntica, já lhe constitui um patrimônio inalienável. Nunca mais reencarnará maldoso, nem indigno tenha ele na sua futura encarnação esta ou aquela configuração anatômica ou características étnicas, seja sábio ou enfermo. O que eu adquiro enquanto espírito, porque o espírito é tudo, voltando ao plano espiritual, depois retornando ao plano físico, isso já é patrimônio meu, está adquirido, é aprendizado. Eu não vou voltar, se eu apreendi, não vou voltar a cometer aquele erro. Nada vai fazer com que eu volte a cometer aquele erro. Se eu já aprendi que pegar o que é dos outros, roubar, não é correto, eu posso nascer aonde eu nascer, do jeito que eu nascer, passando as privações que eu vá passar, e eu não pegarei nada do outro, porque eu já aprendi que aquilo é errado. O aprendizado adquirido, ele permanecerá sempre, porque ele foi apreendido. E ele vai continuar nos dizendo: quando nos defrontamos com um homem vicioso, cheio de defeitos, sabemos que ali está reencarnado um espírito imperfeito. Olha a palavra que ele usa: imperfeito, não um espírito mau, porque nós voltamos a dizer, não existem pessoas más, existem pessoas imperfeitas, pessoas que ainda não aprenderam, que não tiveram a oportunidade que nós tivemos, que não tiveram a força de vontade, que não tiveram a perseverança que nós, porventura, já tenhamos.
Mas eles podem ter, e eles terão. Todos nós, a evolução é fato. Ela vai acontecer. Independente do ritmo de cada um, mas ela vai acontecer. E ele continua lá. Espírito imperfeito, necessitando de amparo e misericórdia. Então, esses irmãos equivocados que a gente possa encontrar necessitam de nós. Amparo e misericórdia. Temos que orar por eles. Temos que fazer o que nos possa ser possível naquele momento para que aquele irmão desperte. Muitas vezes a nossa intervenção vai ter que ser só através do nosso pensamento, mandando boas energias, boas vibrações, preces por eles, né? Mas precisamos mandar para eles essa misericórdia. Eles precisam ter amparo. Não adianta eu pegar uma criatura equivocada, trancá-la no presídio e deixar ela lá, mal comendo, mal dormindo, amontoada como se fossem coisas, querer que essa pessoa se torne maravilhosa na saída. A gente precisa amparar, reeducar, né? Para que ele reapreenda. Então a gente precisa rever os nossos conceitos da nossa sociedade. E continua. Mais cedo ou mais tarde, no entanto, segundo o grau da sua boa ou má vontade, por quê? Porque ele tem o livre-arbítrio, tornar-se-á, mediante sucessivas reencarnações, um homem puro, íntegro, sem quaisquer anfractuosidades morais, ou seja, sem qualquer mazelas morais. Ele vai ser uma pessoa, como diz lá, íntegra. Íntegra. Todos seremos íntegros. Porque fomos criados assim, puros, simples e ignorantes. Exato é o pensamento de Jesus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, aquele que a cada encarnação, qual foi o meu planejamento para essa? Fazer isso, Regina. Então, se eu perseverar dentro daquele planejamento estabelecido por mim e pelos instrutores da espiritualidade, se eu perseverar, se eu procurar cumprir direitinho, eu vou ser salva, eu vou crescer, eu vou evoluir, eu vou me apartar daquela situação negativa. E ela não mais fará parte de mim. Ela ficará apartada, né? Exato e claro, inconfundível. Um homem imperfeito, sob o ponto de vista moral, pode, no entanto, revelar-se evoluído intelectualmente. Do mesmo modo, um homem de ótimos sentimentos pode apresentar pronunciadas deficiências intelectuais. Tal fenômeno, muito frequente na paisagem humana, se verifica, porque, segundo a sã doutrina, a doutrina dos espíritos, raramente há equivalência entre o progresso moral e o progresso intelectual. Então, aqui Martins Peralva está nos lembrando que a gente pode encontrar, e encontramos, né, várias vezes, pessoas intelectualmente evoluídas, fazem parte da academia, PhD, né, doutorado não sei aonde, milhões de títulos, mas moralmente não estão desenvolvidas. Moralmente, elas dizem que vacina não salva,
moralmente, elas podem dizer que o remédio tal resolve todos os problemas. Elas podem, ao ser consultadas, né, ao receber alguém nos seus gabinetes, nos seus consultórios, tratar essas pessoas que lá chegam mal, grosseiramente. Vocês nunca viram? Creio que sim, não é? Intelectualmente, ela cresceu, mas moralmente, ela esqueceu dele, não é? E também nós temos aquelas pessoas que, intelectualmente, não se desenvolveram tanto assim. Tem muitas dificuldades. Vocês viram? Agora mesmo eu fiquei ali batutada com a palavra, uma palavra deste tamanho, que a gente quase não usa. Mas não necessariamente por não ter essa desenvoltura intelectual, ela não seja boa. E a gente vê pessoas tão boas. Eu mesma fiz um estudo aqui na nossa casa, alguns devem lembrar, sobre a nossa irmã Benedita. Mulher negra, escrava, semi-analfabeta, que salvou a muitos, que recolheu doentes mentais colocados nas ruas, crianças abandonadas. Uma escrava semi-analfabeta. Intelectualmente, onde ela estaria? Mas moralmente, evoluidíssima. Procurem saber quem não conhece a história de Benedita. E é um espírito adiantadíssimo que até hoje na CERJ ela dá suas comunicações e suas orientações. É isso que ele está nos lembrando. Por quê? Porque esse progresso moral, esse progresso intelectual, raramente eles estão equiparados. Raramente, né? Eu trabalhei por algum tempo com crianças portadoras de necessidades especiais e a gente via, tinha um rapazinho que era muito interessante, a gente brincava, ele ia lavar as mãos antes da refeição. Ele tinha um ritual de lavar as mãos, que se você chegasse num local e só visse as mãos como elas eram lavadas, parecia, e depois da lavagem, parecia um cirurgião, higienizando as suas mãos. O menino não falava, o menino não escrevia, não lia, nada, era nulo intelectualmente. Vamos fazer aqui, são tudo suposições, né, gente? Porque a gente não conhece a história da vida de ninguém. Se aquilo que ele apresentava quando ele lavava as mãos revelasse realmente que ele tinha sido um cirurgião, para ser um cirurgião ele teve um desenvolvimento intelectual. Ele teve aprendizado. Ele cursou a universidade. Mas por que forçosamente, então, ele vem numa situação tão constrangedora, sem falar, sem ler, sem escrever, dementado? Possivelmente porque ele necessita trabalhar e desenvolver o moral. É isso que ele vem falando. Então, necessariamente, não significa que eu não tenha já o moral, mas às vezes eu progredi tanto no intelectual que eu preciso que ele fique adormecido para eu depois lembrar dele, para tentar fazer com que o meu desenvolvimento moral comece a andar, a ter ritmo, eu tenha a boa vontade de trabalhar isso, não é? E Martins Peralva continua dizendo: lembremos-nos o sábio instrutor. O sábio instrutor, Emmanuel. Lembre, o livro é o Pensamento de Emmanuel.
Então Emmanuel nos disse o quê? Ele está pedindo para a gente se lembrar. Atribuís ao corpo as atitudes menos felizes que te induzem à queda moral. E por vezes lhe diligencias enfraquecê-lo ou flagelá-lo, a pretexto de evitar tentações. Isso, porém, seria o mesmo que espancar o automóvel, porque um motorista dementado se dispusesse a utilizá-lo num crime, culpando-se a máquina pelos desvarios do condutor. Então, essa comparação que Emmanuel faz é perfeita, e Martins Peral vem nos lembrando disso. É a questão novamente da carne é fraca. Ah, mas é que esse corpo não me propicia isso. Está dizendo aqui, a gente pega uma pessoa que está embriagada, alcoolizada, ela está dirigindo, ela comete uma série de infrações, e a gente culpar o carro pelas infrações que aquela pessoa, né, provocou. O carro se conduziu sozinho? Não tinha alguém conduzindo, dirigindo aquele carro? É isso que o Emmanuel está lembrando. O meu corpo não se conduz sozinho. Ele é dirigido pelo Espírito. O Espírito é tudo. Sem Espírito, o corpo não existe. Quando este espírito se apartar deste corpo, este corpo está morto. Ele não tem vida. Nós vimos no estudo sobre a reencarnação que a partir do momento que este corpo nasce, esse espírito toma totalmente posse deste corpo e passa a conduzi-lo. Então, todos os meus equívocos e todos os meus acertos são responsabilidades deste espírito e não deste corpo. O corpo não é a causa, e sim o espírito. Então, meus irmãos, tenhamos muito claro tudo isso. Vimos aqui nessa existência, já passamos por outras, teremos outras, para educarmos este espírito, porque nós somos espírito. E certamente teremos um corpo educado se este espírito assim também o proceder. Vamos então, nesse momento, passar para a nossa prece. Senhor, gratidão, Senhor, pela oportunidade que nos deste de mais uma reencarnação. Gratidão, Senhor, pela tua misericórdia que nos proporciona a possibilidade de a cada reencarnação corrigirmos, aprimorarmos todas as nossas faculdades morais e intelectuais. Dai-nos, Senhor, a visão e a perseverança de nos mantermos fiéis ao planejamento reencarnatório a que nos submetivemos. Que a nossa trajetória, Senhor, possa ser pautada nos ensinamentos do Mestre Jesus, clarificados ainda mais pela doutrina dos Espíritos, pela sã doutrina, como os teus mensageiros nos lembraram. Que nós, Senhor, irmanados nesta caravana,
possamos um apoiar o outro, um amparar misericordiosamente todos aqueles que tropecem no caminho, que tentem cair, que possamos estar sempre prontos a estendermos as mãos e assim, juntos, lado a lado, prosseguirmos em busca da nossa evolução espiritual, consequentemente, da evolução de todo o nosso grupo. Que esta caravana de amor, Senhor, possa, através desse pequeno trabalho de divulgação da doutrina dos Espíritos, da divulgação dos ensinamentos de Jesus, ajudar a nós, porque primeiro ouvimos, e aos nossos irmãos a terem força, coragem na sua caminhada evolutiva, na conquista de possibilidades melhores no amanhã. Que assim seja, Senhor, na tua luz e na tua paz. Boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade de mais uma reflexão.